Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmeia, para quem não conhece, PCNP de Língua Portuguesa dos anos finais. Temos também a Gi, né, minha parceira, Língua Portuguesa do Ensino Médio. Gi, oi, Gi. Sim, oi. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, nós estamos aqui montando esse vídeo, né, para vocês. É um vídeo simples, né, mas com a intenção de apoiá-los ainda mais nesse trabalho de vocês da semana B, que é uma semana de recuperação e aprofundamento, que é importante, né? E aí, como nós não podemos estar com todos assim como nós gostaríamos, né? É uma maneira que nós encontramos de apoiar e facilitar o trabalho. Nós vamos falar um pouquinho sobre a formação ocorrida no dia 26 de outubro, né? Que falou um pouquinho, saiu um pouquinho do que nós estávamos vendo mesmo, específico da disciplina, para falar um pouquinho sobre avaliação e intervenção pedagógica. A palavra-chave desse encontro, dessa formação, vai ser vocês vão perceber que a palavra-chave é planejamento. É se reestruturar, se replanejar, repensar certas ações nossas, e além do planejamento, o replanejamento seria avaliação, né? Nós pensarmos também na nossa avaliação e nos organizarmos um pouquinho, tá bom? Gi, você pode passar, por favor, o PPT, por gentileza? Posso sim. Enquanto a Gi vai passando, vai organizando, pessoal, as dúvidas que vocês forem tendo, por favor, na terça-feira, pretendemos eu, a Giane, a Sandra de Matemática, o Pedro de Matemática, nós pretendemos ter um momento de plantão, né, para plantão de dúvidas, provavelmente será na terça-feira, tá? Que vai ficar livre para quem quiser entrar, a gente vai ter um horário específico, né? Vamos ficar nós 4 à disposição para que vocês, as dúvidas que vocês tiverem, a gente poder apoiar também, não só as escolas estratégicas, né? Toda as nossas escolas, as nossas escolas do fundamental, dos anos finais e médio, tá bom? Posso projetar? Pode. Ótimo. Bom, gente, esse PPT que nós montamos é um resumo tanto da fala, né, como um resumo também dos principais pontos que estão no PPT que vocês, e na pauta formativa de vocês. Lembrando que tanto o PPT e a pauta formativa que a SEDUC enviou é a primordial. Essa daí é mesmo um resumo mais para facilitar a compreensão, tá certo? Então, vamos lá. Formação e recuperação de aprofundamento. Avaliação e intervenção pedagógica. Primeiro encontro de língua portuguesa. Pode passar? Então, qual vai ser o objetivo? Esse encontro a gente está falando sobre a formação que houve no dia 26/10/2020. Qual foram os objetivos? Resgatar as habilidades essenciais com baixo rendimento, pensar em intervenções pedagógicas para facilitar a aprendizagem e desenvolver as habilidades voltadas à argumentação, SARESP, material Aprender Sempre. Pode passar? Nesse resumo, o que está passando, o que a gente quer transmitir para vocês? Que a pauta a ser desenvolvida na escola, a análise dos resultados da escola e o planejamento para sanar as dificuldades encontradas, né? E o diálogo e harmonia entre as ferramentas do Estado de São Paulo, currículo oficial do Estado de São Paulo e currículo paulista, matrizes e habilidades e material Aprender Sempre. Também todo esse material, toda essa construção que os nossos professores também construíram, né? Então, vai ter uma harmonização. É a gente pensar em tudo isso para poder construir tanto pensar no nosso planejamento como na avaliação, certo? Pode passar. Bom, aqui está um pouquinho pequeno. Então, vamos lá. Conhecimento da turma e restabelecimento das metas do planejamento.
Abertura, flexibilidade, aplicável a todas as instâncias de educação e inclusão. A conduta burocrática dificulta o processo. A avaliação formativa exige ajustes, adequações no processo de ensino-aprendizagem. Então, é nós repensarmos. É o momento de vocês refletirem, de pensar e ajustar. O que está dando certo, o que não está. É a gente se replanejar, né? Buscar novas metas. O que nós temos hoje? O que nós tínhamos ontem e o que nós temos hoje? O que nós podemos fazer com tudo isso que está acontecendo, né? E alinhar todo esse material que está chegando, tanto esse material que a gente já está recebendo nas nossas escolas, o Aprender Sempre, tanto o volume único, como o Aprender Sempre o volume 3, que faz parte do programa. Como que está sendo esse trabalho? É o momento da gente pensar, o que está acontecendo? Está dando certo? Não está dando? É o momento da gente alinhar, ajustar, ver o que está dando certo, continuar, o que não está dando, por quê? Como que a gente pode fazer para que esse ajuste funcione, e aí a gente consiga prosseguir, né? Conseguir melhorar o nosso trabalho, né? E aí buscar realmente uma boa avaliação e ir atrás das nossas metas, tá? Aí tá aí, observar as condições reais para visibilizar o processo, é a gente enxergar o processo como ele está hoje. E isso, gente, a gente está falando, quando a gente fala da pauta formativa, ele está falando de uma rede. E no meu micro, no meu pequenininho, como é que está lá o meu pequenininho? Como que está a minha escola? Como que está a minha realidade? O importante é conseguir operacionar as coisas. Menos é mais. Avançar a cada passo. Então, quando a gente tá vendo um montão, eu vou falar assim, né? Uma linguagem bem popular, um montão de coisa acontecendo, chegando para a gente, mas e aí? Está conseguindo alinhar? Como fazer para ter esse alinhamento e isso ser palpável, isso ser real? Né? E o que é interessante aqui, que eu quero muito que vocês ressaltem, principalmente que na pauta está falando muito do menos é mais, avançar e de pouco. O que nós conquistamos até agora? Porque a gente, às vezes, está pensando tanto no seguir em frente, o que nós temos para fazer e o que nós já conquistamos. É a gente se olhar e se ver. O que está acontecendo dentro da minha escola? Que minha escola está funcionando, vocês estão fazendo isso de uma maneira perfeita. Né? A gente está fazendo, nós estamos vendo claramente esse esforço, e esse esforço, meus amores, está dando certo. Mas a gente tem que buscar esses frutos, transformar eles em reais. Como que está sendo isso? Isso daí, o que já foi? O que já está acontecendo na minha escola? Né? E sempre lembrar que o menos é mais. Ah, mas eu acho que eu estou fazendo tão pouco. Não, você está fazendo o que está dando certo e é o suficiente por enquanto, né? E pensar que a gente tem que andar um passo de cada vez, tá? Nunca esquecer disso. Pode passar? Essa questão também, Meia, do menos é mais, acho que é legal lembrar, a questão também é que se relaciona às habilidades e aos conteúdos que nós havíamos previsão de ser trabalhado durante o ano, né? E que a secretaria vem sempre aí sinalizando que essa ideia de que o menos realmente é mais no sentido de que nós não conseguimos e não conseguiremos trabalhar todos esses conteúdos e habilidades, e por conta disso mesmo que a secretaria já vem se baseando nas habilidades essenciais, né? Então, nesse momento, nós temos que deixar de lado todas as angústias, desculpa, e essa preocupação de que, mas não se trabalhou todas as competências, habilidades e conteúdos, mas estamos trabalhando com as competências, habilidades essenciais, né? E isso é muito importante para que a gente realmente consiga avançar. Isso é verdade, bem lembrado, Gi, bem lembrado. Lembrar que a gente hoje, né, pela época típica que nós estamos trabalhando com o que é essencial, né? E nós estamos trabalhando, está acontecendo. Né? E não pensar em correr porque precisamos terminar tudo. Não, nós temos que seguir e ver o que dá até onde podemos chegar, né? Pode passar. E aí, meus amores, tem um questionamento que foi colocado lá, né? Que tipos de avaliação podemos propor neste retorno?
Quando eles falam deste retorno, o que nós entendemos, né, Gi? Por favor, corrija se eu estiver enganada, né? Porque são várias interpretações. No retorno gradual que está acontecendo, porque não se esqueçam, meus amores, que nós estamos falando, e essa pauta de uma rede, né? E teve realmente algumas cidades que elas retornaram. Né? E pensando nisso, que tipo de avaliação podemos propor neste retorno, nesse momento? Né? E aí foram colocados alguns exemplos, que a gente até deixou aqui, que nós puxamos, para vocês verem, né? Foi algumas coisas no chat, produção de texto, interpretação, avaliação contínua, avaliação diagnóstica, sondagem, roda de conversa, tá? Pode passar. Gi, pode sempre que for preciso, por favor, pode acrescentar, viu? Tá. Nesse trabalho dessa pauta de avaliação e intervenção pedagógica, tanto o português está trabalhando, mas também matemática, né? Vai estar trabalhando as duas disciplinas, perdão, nesse momento, vai estar trabalhando sobre esse mesmo assunto, sobre esse mesmo tema. Então, o que ela colocou? Foco nas habilidades essenciais, priorizar aquilo sem que o aluno não pode ficar, selecionar algumas atividades. Então, vamos pensar, não lembra que eu falei que a gente conversou, vamos replanejar, vamos rever algumas metas, é o momento de nós refletirmos sobre as nossas ações, né? Então, pensar nas habilidades essenciais, priorizar aquilo que o aluno não pode, ele não pode ficar sem. São as habilidades essenciais, a habilidade de suporte, o que eu sei que deu certo, o que foi alcançado. Então, lembra do menos é mais. Então, aquilo que realmente meu aluno não pôde deixar de não aprender. A gente está falando, no geral, nesses alunos que estão vindo, que estão participando. E aí, como que está sendo esse processo? Né? O que ele alcançou? A gente precisa pensar e criar algumas atividades que pegue o essencial desses alunos, que são aquelas habilidades essenciais, são as principais, né? Avaliação diagnóstica, de retorno às aulas, resolução comentada, interpretação do item, orientação para o trabalho pedagógico de qualquer PC ou PCNP. Esse daqui, meus amores, é a gente, né? A gente acredita que é a AP, né? Que ela está aí para chegar, não tem uma data. Algumas pessoas comentam-se até que seria agora no comecinho de novembro, mas estamos aguardando um retorno, né? Como anda o aluno? Como que está sendo essa intervenção? Oi, essa avaliação diagnóstica de retorno às aulas, né? Eles colocaram como avaliação do processo, né? Então, portanto, uma avaliação processual. E assim, foi inclusive falado da questão de que, no momento, essa avaliação ela se destina à língua portuguesa e matemática, mas existe uma previsão de que, inclusive, no ano que vem, ela se estenda a outras disciplinas e áreas do conhecimento, e neste ano já vem uma diferença em relação a essa avaliação diagnóstica. Essa questão aqui dessa resolução comentada, que ela não se destina apenas aos professores de língua portuguesa e matemática, mas a todos os PCs e PCNPs, né, que também ajudarão nesse trabalho com a avaliação diagnóstica, né? Então, isso foi colocado lá no momento da formação, né? Então, para que vai servir essa resolução comentada, com interpretação dos itens e orientação do trabalho pedagógico? Exatamente para conseguir direcionar o trabalho do PC, que muitas vezes não é da disciplina específica, e também do PCNP. Então, a gente já vem com essa nova cara aí, né, relacionada a essa avaliação diagnóstica, que pretende, inclusive, se estender no próximo ano para as outras disciplinas, outras áreas de conhecimento. Isso mesmo. E como anda o aluno, a intervenção, avaliação intermediária digital, medir se as intervenções fizeram efeito, né? E sexto ano, avaliações de influência leitora e devolutivas individualizadas para o próximo ano. Então, aqui a avaliação pensando no material Aprender Sempre, né? Que nós sabemos que o Aprender Sempre está voltado inteiramente na competência leitora. Pensando nisso, como que tá as nossas avaliações?
avaliações, né? As que nós conseguimos obtê-las, as que nós conseguimos realizá-la e ter como devolutiva. Como que a gente pode fazer essa análise, essa reflexão em cima da afluência leitora dos nossos alunos? E essas atividades que nós estamos trabalhando com o Aprender Sempre, com os alunos e os resultados que nós obtivemos. Como foi? Como que está sendo? Então, é isso que nós vamos refletir e ver essa devolutiva individualizada aos nossos alunos, tá? Pensando isso para o próximo ano, tá bom? Verdade. Então, aí é só pontuando, né, essas avaliações que virão, né, e essa ideia mesmo de, a partir dessas avaliações, fazer essa reflexão, né, pensar a quanto anda o aluno, qual o nível de desenvolvimento, de aprendizagem, para podermos intervir nessa aprendizagem, né, ainda que tenhamos todo o contexto pelo qual estamos passando, que é atípico, mas a avaliação, ela faz parte do processo, ela é necessária, inclusive, principalmente para a gente saber, né, a quantas anda a aprendizagem desse aluno, e poder fazer algo sem esquecer da ideia do menos é mais, né? Então, fazer algo significativo e dentro do que realmente a gente consegue fazer por hora. Isso mesmo. Por que é necessário avaliar neste ano atípico? Isso também é um questionamento que foi colocado, né? E nós colocamos algumas reflexões. Alinhamento entre currículo, ensino e avaliação. Compreender os avanços e as necessidades dos alunos para saber como intervir, caso seja necessário agir para que o aluno não passe adiante carregando déficit, né? Lembrando novamente que essa pauta tanto vai ser para aquelas cidades que já estão com presencial ativo, né, em algumas escolas, lentamente, mas já está acontecendo. Mas mesmo nós, no remoto também, nós precisamos pensar o que é necessário avaliar. Como diz a Gi, essa avaliação, ela precisa existir e ela vai ser processual. E o que nós estamos tendo nisso? Alinhar esse currículo com ensino-avaliação, ver o que nós estamos fazendo, né? Compreender os avanços, porque nós tivemos os nossos alunos, nós estamos tendo as nossas devolutivas com eles, e como que está? Como que está sendo esse avanço? Parar para refletir sobre isso, como que está? Porque avanço houve, meus amores, porque o trabalho está acontecendo. Está remoto? Tá, mas ele está acontecendo, ele está ativo, né? Nós estamos vendo aí. E retorno está tendo? Pouco, mas nós estamos tendo também o retorno desses nossos alunos. E como que está esses avanços? Né? E aí, fazer uma análise, uma reflexão sobre isso, para que não passe déficit de aprendizagem para frente. Né? Uma maneira da gente poder fazer essa avaliação e ver aonde a gente pode atingir nesse finalzinho de ano, para que, pensando no menos e mais, pensando o que a gente pode melhorar, quais são as adaptações que a gente pode fazer, né? Alinhar o nosso currículo com as nossas metodologias, para que diminua essa dificuldade de aprendizagem que o nosso aluno não carregue para o próximo ano, certo? Certo. Pode passar. Habilidades do SARESP. Vai ter um pouquinho disso também dentro da pauta, né? Essas habilidades que eles colocaram aí são habilidades que apresentam fragilidades desde 2012, que eles fizeram a pesquisa, né? Então, nós temos aí o 9º ano, H13, localizar um argumento utilizado pelo autor para defender a sua tese em um texto argumentativo, né? Isso a gente está falando em rede, então a gente fala tanto da nossa diretoria, né? A gente sempre enfatizava algumas habilidades, e a gente vê aí que nós temos aí em comum habilidades fragilizadas, e essas que nós estamos citando, elas já vêm desde 2012, né? E nós temos a 3ª série do ensino médio, que é a H13, identificar a proposta pelo autor em um texto, considerando a tese apresentada e o argumento construído, de 45% a 39%.
39%. Proficiência, saber fazer algumas atividades em relação ao que está sendo, ao que fora proposto ao aluno. Pode passar? Bom, acho que agora eu passo para a Gi, né, Gi? Isso. Eu vou dar continuidade, né, porque a Edmeia falou. Em algum momento eu vou até retomar essa questão das habilidades do SARESP, mas antes de dar continuidade a esse assunto, eu queria fazer um adendo aqui, uma informação muito importante para os nossos PCs, né, que estão aí fazendo esse trabalho todo aí junto com a gente, tá? Em primeiro lugar, dizendo aí que nós estamos aqui à disposição, caso haja, inclusive, dúvidas relacionadas a essas pautas, né, no que for específico de língua portuguesa, Edmeia e eu estamos aqui para tirar as dúvidas, tá? E nós colocamos aqui uma coisa que é bastante importante para o PC, tá? Então, nós entendemos que o professor coordenador, ele deve, na medida do possível, né, fazer a mediação, ou seja, intervir, né, para que se cumpram os objetivos da pauta formativa, né? Então, nós recebemos essa pauta, ela vem com os objetivos, assim, salientados, né? É bem colocada essa questão dos objetivos, e nós precisamos garantir isso, né? Porque deste modo, conseguiremos cumprir esta pauta da maneira que tem que ser, e também conseguimos cumprir com os objetivos propostos pelas sequências de situações de aprendizagem que são colocadas nesse material, e também o necessário trabalho com as habilidades essenciais, né? Então, ainda dentro dessa perspectiva de que temos um currículo que previa uma sequência de habilidades, mas que estamos trabalhando aí com habilidades essenciais, exatamente no sentido de garantir para esse aluno essa continuidade dos estudos, ainda que estejamos passando por um momento atípico, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui um texto, né, que foi utilizado na pauta anterior, só para exemplificar essa minha fala, tá? Por quê? Nós temos uma pauta que já tem os objetivos claros lá, e trabalhamos sempre com sequências de atividade que são tiradas do caderno do aluno, né? E dentro dessas sequências existem algumas atividades com os objetivos próprios a serem trabalhados dentro desse material, tá? Então, o que eu, enquanto PC, tenho que garantir para o meu professor? Que isso não se perca, nem o objetivo da pauta, nem o objetivo da sequência de atividade. Porque muitas vezes o meu professor, ele pode trabalhar com essa sequência de atividade, só que ele não está conseguindo chegar no objetivo proposto pela atividade. E isso é muito preocupante, né? Por exemplo, em alguma situação, de repente, nós podemos, o professor trabalhar com essa sequência de atividades, com essa SA aqui, ó, que foi da nossa TPC anterior, e não conseguiu chegar no objetivo proposto que está sendo colocado dentro desse material, tá? Então, vamos dar só uma olhadinha aí nessa tirinha e pensar nessa questão do objetivo, para que não se perca, tá? Então, nós temos aí uma imagem, né? Então, menino, e aí tem aí algumas falas dele, embaixo tem alguns itens aí, alguns dizeres também, tá? Então, tá ali, ó, o grande manual, né, das pequenas ilusões. O nome já é bem sugestivo. Então, no primeiro quadrinho, ele está aqui. Hoje não vou abrir e-mail, nem Twitter. Vou partir direto para o trabalho. Então, no primeiro quadrinho. Segundo, né, a imagem, clique. 40 minutos de trabalho. Bom, acho que posso dar uma olhadinha rápida no Twitter. Terceiro quadrinho.
Ô, Meia, o que está escrito aqui, que eu não estou enxergando esse aqui? 16 horas, vou deixar esse trabalho para amanhã. Isso, ótimo, obrigada, Meia. Está bem pequenininho esse 16 aqui. Então, então concluímos essa leitura, né? E aqui embaixo, se nós olharmos, tem alguns pontos, ó, profissional 1, né? Distração 0, porque ele falou, não, vou começar o meu trabalho direto, nem vou olhar. Passado um tempinho, profissional 1, distração 1, ele falou, dá para dar uma olhadinha. E passadas 16 horas, profissional 5, distração 54. Ele falou, quer saber? Vamos deixar esse trabalho para amanhã, tá? Então, quando eu faço a leitura dessa tirinha, que é muito interessante, eu tenho 1000 reflexões a fazer acerca dessa tirinha. Contudo, eu tenho objetivos muito específicos a serem trabalhados com ela, tá? Então, o que eu não posso permitir que se perca? O objetivo da atividade, que é trabalhar com a variação linguística, tá? Então, muitas vezes, o meu professor, ele vai começar a fazer uma leitura mais geral da tirinha, né? Olha, então, nós passamos muito mais tempo nas redes sociais do que trabalhando ou do que estudando. O meu filho faz isso, meu aluno faz isso. Só que essas reflexões, elas não podem ficar só neste nível. Tem que se chegar ao objetivo proposto, que é o trabalho com a variação linguística, tá? E, infelizmente, nós percebemos nos acompanhamentos que alguns professores não chegaram no objetivo proposto, né? E aí, quando o professor não conseguir chegar no objetivo proposto, é importante que o professor coordenador intervenha para que ele chegue, né? Nós temos uma colinha, né, da pauta, que está escrito lá o que é o proposto. Então, o PC ele tem que tentar intervir para que se chegue nesse objetivo proposto, tá? E aí nós nos colocamos à disposição também, acaso o PC tenha dificuldade, não compreenda algo, para vir até conversar conosco, tá? Ou seja, então o professor fica naquela leitura superficial e geral, falando dessa questão das redes sociais, que a gente já sabe, é uma questão fatídica, realmente. A maioria das pessoas passa mais tempo nas redes sociais do que trabalhando ou estudando, enfim, ela distrai mesmo, né? Mas o que é para ser trabalhado aqui? Variação linguística. Qual é o objetivo? Que o meu aluno consiga ler esse quadrinho, essa tirinha, e ele consiga perceber o tipo de linguagem que essa personagem está usando, a situação comunicativa em que ela se dá, né? E pensar, por exemplo, se fosse em outra situação, ele poderia falar deste modo ou não, tá? Então, o texto nos traz algumas marcas linguísticas que permitem isso. Então, aqui embaixo, quando ele fala assim, vou partir direto pro trabalho. Esse pro é uma característica da linguagem informal, né? Então, o professor, ele teria que identificar essas coisas. Quando ele fala aqui, posso dar uma olhadinha, é uma característica também, uma expressão, né? Característica do quê? Da linguagem informal. Então, o foco aqui é esse. É mostrar para esse aluno, olha a maneira como ele fala aqui. Ele está numa situação informal. Então, existe uma adequação da língua? Existe, porque a situação é informal. Mas se fosse uma situação formal, por exemplo, se ele estivesse falando em um outro lugar, num lugar mais formal, com outras pessoas, ele poderia usar esse tipo de expressão, esse pro, que é característico da linguagem informal, né? Então, é aquela questão da adequação da língua ao contexto de produção, a situação comunicativa. Então, quando eu estou numa situação informal, a linguagem é informal. Mas quando eu estou numa situação formal, eu tenho que mudar e trabalhar um pouco mais a minha maneira de falar. Então, para essa situação aqui, essas abreviações e essas expressões que eu mostrei são muito comuns e são adequadas
de acordo com a situação. Mas se eles tivessem uma outra situação, conversando com o juiz, com um advogado, de repente com o diretor da escola, essa linguagem ela deveria ser melhor trabalhada, né? Ela teria que ser adequada a outra situação em que ele estivesse, tá? Então é muito importante nós não permitirmos que se perca esse foco, que se perca o objetivo da situação da SA e também o objetivo da pauta formativa, ok? Sim, perfeito. Aí nós temos, então, avaliação e intervenção, né, que foi falado aí na nossa última formação aí do dia 26, tá? Então, o que vai ser trabalhado nessa pauta da escola, que será feito, que será usada na TPC da próxima semana? O processo gradativo do conhecimento, as habilidades no processo de gradação cognitiva, o caráter espiralado das habilidades, né? Avaliações do SARESP, como nós já vimos lá, já se pegou ali 2 habilidades trazidas do SARESP, matriz e currículo. E depois verificar quais conhecimentos ainda não foram solidificados pelos estudantes, certo? Então, tudo isso aqui que está sendo falado, principalmente essa última parte, está dentro do que a MEA nos trouxe, né? Essa questão das habilidades, das avaliações, do que tem sido trabalhado e do que precisa também ser trabalhado, né? E essa questão de verificar quais os conhecimentos que ainda não foram solidificados e que, de repente, estão dentro daquelas habilidades essenciais e, portanto, devem ser solidificados, certo? Então, nós temos aqui o quê? A questão da gradação do conhecimento, né? Então, nós vimos o quê? Que existe essa gradação do conhecimento dentro do nosso currículo, dentro dos nossos cadernos, tá? E conseguimos perceber também, a partir das habilidades, tanto aquelas do SARESP que a Edmeia nos mostrou, né, que foram tidas como habilidades que precisam ser solidificadas, e também as habilidades que nós temos, né, do currículo, que também carecem dessa solidificação, tá? E elas se relacionam com o quê? Com as habilidades argumentativas, tá? Elas envolvem o quê? A questão da argumentação, tá? Então, nós temos aí a relação das habilidades com processos argumentativos, tá? Essas habilidades aqui, elas estão no material Sequência de Atividades Aprender Sempre, volume 3. E olha só, todas elas, essas 2, e existem mais outras que na formação foram mostradas, tá? São várias, coloquei aqui só 2 para exemplificar. Mas essas 2 e as outras que estão lá também envolvem a questão da argumentação, tá? Então, olha aqui. Para os 6º e 7º anos, nós temos a habilidade identificar o uso de recursos persuasivos, título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitação ou ocultação de fontes de informação, entre outros, em textos argumentativos, tá? Então, aqui, vê-se essa questão da argumentação, da necessidade de trabalhar com o aluno isso. Isso, hoje, só lembrando que às vezes quando a gente fala de argumentação, a gente acha que, quando a gente trata dessa tipologia, a gente acha que isso vai, a gente acha não, a gente acredita que isso serve apenas para os nossos alunos do 9º, do ensino médio, mas não. A argumentação, ela tem que ser iniciada já nos nossos alunos do intermediário, do 6º ano. Para quê? Para que quando nós chegamos ao ensino médio, essa argumentação seja aprofundada e ele consiga ir mais além, né? Ele consiga produzir mais. Então, realmente o 6º ano é o momento da gente apresentar essa argumentação, não aprofundada como a gente sabe no ensino médio, mas já mostrar que essa argumentação ele pode fazer, pode apresentar de maneira leve, mas que isso seja levado do 6º
ao nono ensino médio, para que lá ele possa se aprofundar, ele pode estar preparado, porque ele já vai ter vivenciado certos momentos de argumentação, certas atividades em que ele vai se sentir seguro para poder argumentar, para que ele possa se expressar melhor, entendeu? Então, isso é muito importante mesmo, porque a gente sempre acaba, né, Gi, deixando isso muito lá para o oitavo, para o nono, então não trabalha muito isso. Mas aí a gente percebe claramente, até mesmo no Aprender Sempre, esse movimento desde o intermediário, para que ele viva essa tipologia, para que ele chegue lá no ensino médio e possa ser aprofundado assim, como deve, né? Que ele possa se expressar bem mais e ele possa realmente mostrar, né? Em texto, e trabalhar bem esse texto argumentativo. Exato, Meia, bem lembrado, isso mesmo. E como você disse... assim, né? A gente trabalha muito crônica, desculpa, gente, atrapalhou. A narrativa, mas a argumentação, ela é tão importante, né, principalmente nesse momento do intermediário, em que nossas crianças, elas gostam muito de argumentar, elas gostam muito de opinar, elas estão muito vivas a isso, né? Então, esse é o momento, realmente, da gente organizar essas ideias das nossas crianças, né? E aí, para que esse trabalho seja feito já nesse início, né? Para que lá no ensino médio a gente possa aprimorar tudo isso que ele já aprendeu e que ele já vivenciou. Exato, isso mesmo, Meia, bem lembrado. E essa questão desse movimento que você fala, que já vem desde o ciclo intermediário, ela está exatamente atrelada a essa questão da gradação do conhecimento. Então, já desde o sexto e sétimo anos, como inclusive já está posto aqui, ó, né? Então, dentro do que a Edmeia está falando, ó, já está posto no sexto e sétimo ano. Então, desde o sexto e sétimo ano, a argumentação ela vem gradativamente sendo trabalhada até chegar no ensino médio, né? Então, a isso que se deve a gradação do conhecimento, né? Então, o professor precisa ter muito claro isso que a Edmeia nos trouxe, dessa questão, de que estamos trabalhando com essa argumentação, claro que num nível menor, desde os sextos anos, né? E aí a gente consegue perceber aqui, inclusive essa questão do nível, né, de dificuldade, quando no sexto ano trabalha com recursos persuasivos, então, de repente, ler um texto e dentro desse texto conseguir perceber os recursos persuasivos que estão ali, né? Essa questão da argumentação que está presente dentro desse texto, né? Então, qual que é a ideia, qual que foi o recurso persuasivo que o autor utilizou dentro desse texto aqui, por exemplo, para fazer você acreditar na ideia dele, ou para fazer você, de repente, numa propaganda, querer comprar um produto. Então, isso já é o trabalho realmente com as questões argumentativas, né? Então, aqui, nessas habilidades, a gente consegue perceber isso, né? E lembrando que isso vai se estendendo até o ensino médio, claro que com um outro grau de dificuldade, porque aí no ensino médio ele não só vai perceber esses recursos persuasivos dentro de um texto, como ele também vai se posicionar em relação ao que está sendo falado, né? Então ele vai dizer, não, eu sou a favor, eu sou contra, e vai produzir argumentos para defender o que ele pensa, né? E então, partindo disso, né, do que a Edmeia falou, do que eu falei aqui, dessa questão da gradação do conhecimento, dessa relação das habilidades com o processo, com os processos argumentativos, nós temos uma pergunta, né? Como trabalhar esse percurso argumentativo? Então, como é que eu vou fazer esse trabalho que a Edmeia fala lá desde o sexto ano até o terceiro ano terceira série do ensino médio, garantindo que esse aluno chegue nessa terceira série do ensino médio sabendo realmente se posicionar e argumentar, né? Para que nós não tenhamos, de repente, os resultados, como nós vimos lá do Saresp, né? Que não são resultados plausíveis em termos dessa questão da habilidade argumentativa que não foi solidificada no aluno. Né? Então, nós percebemos muito claramente, com aquelas habilidades fragilizadas que a Edmeia mostrou,
que esse percurso argumentativo não está sendo feito da maneira como deveria ser, né? Porque ele não está, muitas vezes, garantindo que esse aluno chegue lá no ensino médio e consiga ter bom êxito quando se relacionam a questões que envolvam argumentação e tese, que foi o que nós vimos aqui, ó. Só vou voltar um pouquinho só para a gente lembrar, né? Então, isso aqui foi o resultado da avaliação externa, né? Só um minutinho, né? Olha aqui. Então, olha aqui, 56,27% de aproveitamento, né? Então, esses alunos do 9º ano, eles não conseguem localizar um argumento utilizado pelo autor para defender sua tese. E do ensino médio, os alunos não conseguem identificar a proposta defendida pelo autor em um texto, né? Então, é exatamente nesse momento que a gente fala como trabalhar, então, esse percurso argumentativo. E foi o que foi falado na formação. Vamos pensar juntos nesse percurso cognitivo, né, que o estudante precisa fazer com o auxílio do professor para desenvolver as habilidades relacionadas aos processos argumentativos. Mesmo porque essas habilidades, já foi posto, que elas estão dentro do caderno, né, existe essa gradação, né, do conhecimento, essa questão de pensar no grau de dificuldade em que se vai trabalhar com a questão da tese e do argumento, e também a ideia da espiralidade, né, que vai se voltar à habilidade que o aluno precisa solidificar, só que de uma maneira mais branda ou mais profunda, dependendo do ano sério em que ele estiver, né? E aí, então, foi dada aí algumas sugestões para como nós podemos trabalhar esse percurso argumentativo, né? Que seria o quê? Ler textos argumentativos para identificar o gênero textual, onde circulam, quem escrevem, para quais leitores, qual a finalidade do assunto abordado. Reconhecer que ideias ou tese o autor defende, com quais argumentos, identificar a questão polêmica no texto, de modo a se posicionar criticamente diante dele também, internalizar a estrutura dos textos argumentativos. Quinta, reconhecer a finalidade de cada parte e quais os recursos linguísticos promovem a progressão textual, a coesão. Por exemplo, analisar os tipos de argumentos empregados pelo autor, percebendo a intencionalidade, inferir o sentido de operadores discursivos ou de processos persuasivos, distinguir fato, opinião e argumento, aplicar os conhecimentos na produção de textos argumentativos de forma consciente, tá? Então, esse trabalho com o percurso persuasivo, ele tem que envolver isso, tá? Então, o meu aluno, ele tem que conseguir ler os textos argumentativos, identificar o gênero, né? Saber quem escreve, onde circula, a finalidade, né? Essa questão da finalidade, ele já vai conseguir perceber que se trata ali de um texto que vai tentar fazer essa argumentação, persuadir de algum modo, reconhecer essas ideias, né? O que é tese, o argumento, identificar as questões polêmicas, né? Então, essa questão aqui é uma questão polêmica? Existem várias ideias, né? Ou vários pontos de vista sobre isso. Então, nós vimos essa questão de como trabalhar o percurso argumentativo, tá? E foi falado também de como que vai aparecer isso no material, tá? Então, na sequência de atividade 1 do 9º ano, aparece deste modo, tá? Então, olha, identificando as causas da mudança climática, e os objetivos estão bem claros, ó. Identificar as causas das mudanças climáticas, analisar informações e argumentos para a sustentação de diferentes posicionamentos. Então, no 9º ano, essa situação, essa sequência de atividades vai trabalhar com esses objetivos aqui. E aqui a gente entra naquela minha fala inicial de que nós temos que garantir que isso não se perca, que o meu professor, ele trabalhe com isso. Não que ele simplesmente
pegue esse texto que fala das mudanças climáticas e trabalhe outras coisas a partir dele. Ele vai ter que trabalhar esses 2 objetivos, tá? Ele pode, sim, depois de trabalhar esses 2 objetivos, estender, ampliar o trabalho com esse texto, fazer uma apreciação do texto, mas, em primeiro lugar, ele tem que garantir esses 2 objetivos, tá? E no ensino médio aparece a sequência de atividade 3, segunda série, os objetivos: identificar o gênero textual e o tema abordado no texto, inferir a tese no gênero textual, tá? Então, mais uma vez, temos que garantir que o meu professor trabalhe esses objetivos. Depois, ele pode estender, né, assim, como que eu posso dizer, as interpretações, as discussões sobre o texto. Mas, a princípio, ele tem que garantir esses objetivos aqui, certo? E depois nós temos aqui uma atividade, né, que foi tirada do Saresp, da revista eletrônica, certo? E nós temos aqui, ó, reconstrução da textualidade. Identificar a proposta defendida pelo autor em um texto, considerando a tese apresentada e a argumentação construída, né? Então, aqui, só para a gente fazer essa ligação, esse envolvimento que a Edmeia falou lá no início, a questão do currículo, das avaliações externas, no caso, a gente até citou lá o Saresp. Então, essa ligação desse currículo, das avaliações internas, das avaliações externas, né? E de como estão sendo postas essas habilidades, tá? Então, aqui tem o texto cotas, tem prós e contras, né? E a habilidade trabalhada, ela envolve exatamente a argumentação, o texto argumentativo, certo? Aqui nós temos o comentário, tá? Então, aqui nesse comentário, os professores vão observar todas essas possibilidades, né, de resposta e vão pensar por que o aluno responderia a em vez da B, a B em vez da C, e aí houve uma questão do quê? Dos distratores, né? Então, suponhamos que a alternativa correta seja B, mas quando o meu professor ele vai fazer uma análise daquela avaliação diagnóstica, por exemplo, ele vai ter que pensar, tudo bem, a minha alternativa correta era B, mas a maioria colocou C. Por quê? Né? E aí, mais importante do que observar só a alternativa correta, é observar os distratores dela. Então, por que o meu aluno foi conduzido ao erro? O que tem nessas outras alternativas aqui que podem fazer com que ele pense que essa seja correta, tá? Então, isso também foi falado na formação, essa questão dos distratores. E a questão de que, muitas vezes, nós focamos no acerto, mas o erro, ele traz muito mais informações sobre o nível de desenvolvimento da aprendizagem do meu aluno do que propriamente o acerto, tá? E aí os comentários, né, que tem um pouco disso tudo que eu falei aqui. E temos aqui algumas sugestões que foram levantadas lá e que são muito pertinentes, então nós vamos reforçar aqui, tá? E essas sugestões, elas vão realmente sistematizar tudo que nós falamos nesse vídeo, com o intuito, como a Edmeia bem disse lá no início, realmente de ajudar vocês, de facilitar um pouco o trabalho de vocês na próxima semana com esses professores, tá? De abordar algumas questões importantes de dentro daquela pauta, tá? Para que, de algum modo, vocês consigam ter uma TPC que realmente flua com os professores, certo? E lembrando que nos colocamos à disposição, nós sabemos que muitos dos nossos PCs, às vezes, não são da área, podem ter um pouquinho mais de dificuldade, não sintam-se à vontade em perguntar quando quiserem sobre a pauta, tá bom?
e esperamos realmente que esse vídeo possa contribuir. Então, as sugestões que nós vamos aqui ratificar reiterar, aliás, são essas, tá? Então, o que é preciso? Precisa se fazer um levantamento, né, dos conhecimentos que os estudantes já trazem, certo? A fim de quê? A fim de que sejam detectadas as lacunas de aprendizagem, especialmente nesse momento, né? Que sabemos que foi um momento difícil, está sendo um momento difícil, possivelmente tenham muitas lacunas, mas é necessário que a gente consiga detectar para saber da onde que a gente tem que partir para realmente garantir a continuidade da aprendizagem deste aluno. Direcionar o planejamento dos professores, tá? De modo que eles possam estipular metas a serem alcançadas de acordo com o padrão de desempenho dos estudantes, tá? Lembrem-se, metas a serem alcançadas de acordo com a realidade desses professores e desses alunos. Ninguém vai dar um passo maior que a perna, mas precisamos pensar em metas, tá? De acordo com esse padrão de desempenho dos alunos. E a partir do planejamento de ações pontuais, com estratégias de ensino que possibilitem ao estudante a aprendizagem significativa. É preciso executá-las, tendo em vista todo o percurso cognitivo a ser feito pelo estudante, para alcançarem as metas de aprendizagem estabelecidas. Tá? Então, mais uma vez, essa ideia de pensar e de ter a sensibilidade, né, de perceber esse percurso cognitivo que o aluno fez até então e o que ele ainda pode, né, prosseguir em relação a esse percurso, e aí entra a questão realmente da avaliação processual, de que ele está em algum ponto dessa aprendizagem que ele vai avançar, e o que ele não sabe, ele ainda virá a saber, como nos diz Lucchesi, né? Ele virá a saber. Então, nós temos que ter essa ideia, né? E temos que adequar as nossas metas exatamente a essa ideia de que o meu aluno, do patamar em que o meu aluno está e para onde que eu devo direcioná-lo a chegar, né? Para que realmente ele consiga solidificar as habilidades essenciais das quais nós temos falado aí durante todo esse ano letivo, ok? Bom, Edmeia, o caminho é o planejamento. Edmeia, quer falar alguma coisa? Sim, só voltando um pouquinho, Gi, na penúltima. Isso, por favor. Gente, assim como a Gi falou, né? Vou voltar de novo aqui, ó. A número 3, a partir do planejamento de ações pontuais com estratégias de ensino que possibilitem ao estudante a aprendizagem significativa. Lembrando que para ser significativo para ele, tem que ser significativo também para o professor. Então, que essa pauta a gente consiga, a gente tenta, né, a gente dá o apoio a vocês para que realmente essa pauta ela seja significativa, esse momento de ATPC seja significativo para o professor também, porque esse material que nós estamos vendo aí é um material muito rico, eu acredito que vocês já tenham visto isso, e ele tem que ser significativo para o professor, ele tem que compreender o caminhar desse material, lembrando sempre disso, para que ele possa fazer essas adaptações necessárias, porque esse material, desde o início que nós comentamos, ele foi criado para ser presencial, depois perceberam que realmente não daria certo, não aconteceria, né, que poderia ser híbrido, mas no nosso caso não foi também, nosso caso está sendo remoto, que ele possa fazer essa adaptação e para que esse material chegue ao meu aluno, né, e ele possa alcançá-lo de maneira significativa, né? Pensando sempre que é muito interessante nós ressaltarmos que toda vez que nós estamos falando de sequência de atividade 1, sequência de atividade 2, nós estamos indo para a argumentação, nós não podemos esquecer que nós estamos, todo esse material, ele ainda ele segue
toda aquela capacidade de rojo. Lembra que nós falamos desde o início da capacidade de apreciar? Ali, claramente, o exercício que a Gi colocou aí é uma apreciação em réplica. Eu preciso conhecer esse autor, eu preciso colocar a minha opinião, eu preciso saber, antes de soltar a minha opinião, eu preciso saber qual é o direcionamento desse autor, para que público. Então, tudo isso é mostrado dentro desse material. Então, sempre esse material é muito voltado a essas ideias, essas ideias da capacidade de rojo, né, do que ela coloca aqui para a gente. Tá bom? A gente nunca esquecer disso, a gente sempre lembrar lá, ó o momento da capacidade de compreensão, que é o momento em que eu estou conhecendo o texto, o título, vou lá para a réplica, que é o momento em que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse texto, que está acontecendo, se vocês forem observar, meus amores, está acontecendo isso no caminhar dessas atividades. Sequência 1, sequência 2, sequência 3, isso em todos os anos e os segmentos, tá bom? Passo a palavra, Gi. Exato, bem lembrado, né? Então, A embora... gente não pode esquecer desse caminhar, né? Que está sendo importante, que ele está sendo, assim, muito vivo, né? Tá uma coisa ligando a outra o tempo todo. Isso a gente tem que deixar muito claro aos nossos professores para que ele tenha significado para os nossos alunos e para ele também, essa aprendizagem. Isso mesmo. Então, bem lembrado mais uma vez, né? Então, quando nós começamos lá, olha, hoje nós vamos falar de avaliação e intervenção. Ah, então não tem nada a ver com o que foi falado antes? Tem sim, né? Uma coisa Vocês viram que nós trazemos aí claramente essas questões que foram trabalhadas anteriormente, né? As capacidades que foram trazidas em ATPCs anteriores, né? De rojo, capacidade de leitura, que são exigidas, claro, quando esse aluno ele vai fazer a leitura e a interpretação desse texto. Então, alguma das capacidades que nós aprendemos, que nós vimos lá, com as quais nós trabalhamos nas outras ATPCs, elas serão utilizadas de maneiras diferentes, né? Seja na leitura da tirinha ali, seja na leitura dos outros textos que nós apontamos ali, das sequências de atividade, né? Enfim, igual, por exemplo, no momento até que eu falei do professor, né, desse cuidado do PC ele mediar, né, ainda que ele não seja da área, mas ele dá uma olhadinha ali na pauta para ver o que é o foco ali. O foco é tratar da variação linguística, por que o meu professor não conseguiu falar, né? Então, pensar em mediar essa situação, para que ele chegue aonde ele tem que chegar, porque ele precisa, porque ele vai passar isso para o aluno, né? E aí, quando eu falei dessa questão da tirinha, que o professor, infelizmente, ele não chegou no objetivo que ele tinha que chegar da aula, que era trabalhar com a variação linguística, né? Que foi, a nossa pauta, ela foi totalmente voltada para a linguística, ela trouxe Banho, que fala da variação linguística, do preconceito linguístico, então não tinha como esse professor não falar da variação linguística. Mas, infelizmente, ele não falou, né? Então, ele, na verdade, ele usou outras estratégias de leitura e não usou a que deveria, né? Então, ele foi para o campo da apreciação do texto, né? Apreciação estética ou apreciação política, mas ele não chegou no ponto que ele deveria, que era tratar a variação linguística, né? Então, bem lembrado, quando a Edmeia fala isso, porque, inclusive, um dos problemas pelos quais esse professor não chegou foi porque ele fez uma leitura inadequada daquele texto, né? Ele não direcionou essa leitura para onde ele deveria direcionar e ele ficou no mais abrangente. Isso mesmo. Verdade. Bom, gente, acho que é isso, né, Gi? Eu espero que tenha sido útil esse vídeo, né? É um vídeo simples, mas assim, feito assim, sabe, com muita dedicação para vocês. Eu espero que vocês aproveitem dele. É um apoio, gente, realmente. Dúvidas vão ter? Vão. E a gente vai estar na terça-feira, no próximo dia 3 de novembro, acredito. Depois nós passaremos o horário aí para vocês, para que a gente possa esclarecer alguma dúvida que tiver, tá? Na leitura desse material, nós vamos estar à disposição. Tá bom? É isso. Exato.
É isso mesmo. Obrigada, Boa gente. tarde. Tudo de bom para vocês. E até a breve. próxima, né, Meia? Sim, até breve. Tchau, gente. Até breve. Bom Tchau. trabalho a todos. Tchau, Bom tchau. trabalho.